Boa tarde, tudo bem com você? Bom, hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021 e nós teremos a atividade de matemática. Então, se você imprimiu, já vai fazer na folhinha e se você não imprimiu, você vai copiar no caderno, tá? Não esqueça de colocar seu nome, a data de hoje, tá? Então, nós vamos começar com a atividade 1, que fala assim: resolva as adições. Comece sempre pela casinha da unidade. Então, as adições tem aqui em cima dela o D de dezena, letra D, e do outro lado nós temos a letra U de unidade, certo? Então, toda vez que a gente for resolver uma continha, nós precisamos começar a resolver pela casinha da unidade. Então, são os números que estão abaixo do U, certo? Então, vamos olhar que continha é essa que nós temos aqui em primeiro lugar. Nós temos o número 37, certo? Ó, 37. O número 37 é formado por 3 dezenas e 7 unidades. E embaixo nós temos o número 13. O número 13 é formado por uma dezena e 3 unidades. Aqui do lado nós temos o sinal. Tá vendo o sinal de mais? Então, é uma continha de adição, uma continha de mais, tá? Então, vamos começar a resolver lá na casinha da unidade? Essa continha é um pouquinho diferente, eu vou te explicar por quê. Nós temos aqui o número 7 e embaixo o número 3. Quanto é 7 mais 3? 7, 8, 9 e 10, certo? Bom, então o resultado seria o número 10. Mas nós podemos colocar o número 10 aqui embaixo, na casinha da unidade? Não, né? Porque o número 10 ele é formado por uma dezena e 0 unidades. Então, eu vou colocar o 0 aqui. E o 1, que é de dezena, eu vou colocar aqui, ó, na casinha da dezena. E aí, eu vou somar junto com os outros números. Então, lá na casinha da dezena, nós temos o número 3 e embaixo o número 1. 3 mais 1 é igual a 4, né? Mas tem o outro número 1 aqui, que subiu lá da continha da casinha da unidade. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Então, agora nós vamos colocar aqui, ó, o número 5 na casinha da dezena. Então, nosso resultado é 50. 5 dezenas e 0 unidades. 37 mais 13 é igual a 50, ok? Nas outras continhas, você não vai precisar subir o número 1 lá na casinha da dezena, tá? A Pro colocou aqui essa atividade só para que você veja que tem continhas que vai ser um pouquinho diferente, mas não se preocupe que nós vamos ver isso mais para frente de novo e vamos aprender juntos, tá bom? Então, agora nas outras continhas, você vai fazer a mesma coisa que a Pro falou, vai começar na casinha da unidade e depois vai resolver a casinha da dezena. Então, vamos olhar aqui essa segunda continha. Nós temos o número 22, que são 2 dezenas e 2 unidades, e temos o número 34, que são 3 dezenas e 4 unidades. Vamos começar lá na casinha da unidade. 2 mais 4, e é mais porque tem um sinal de mais aqui, eu tenho que observar sempre o sinal. 2 mais 4 é igual a 6, certo? Agora, vamos lá na casinha da dezena. 2 mais 3 é igual a 5. Então, 22 mais 34 é igual a 56. Deu para entender? Então, eu vou deixar que você faça as outras continhas sozinho, tá bom? Vamos continuar, então, lá na atividade 2 agora. Na atividade 2, fala assim: coloque o antecessor
e o sucessor. O que é antecessor? Antecessor é o que vem antes. E o que é o sucessor? É o que vem depois. Então, você vai observar os números destacados, ó. Aqui nessa primeira fileira, nós temos o número 98. Quando a gente faz aquela sequência numérica, que número que vem antes do 98? É o 97, não é? Porque vamos começar a contar lá do 90, ó. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Então, antes do 98, nós temos o número 97, certo? E depois do número 98, nós temos o número 99, certo? Então, você vai observar em todas as fileiras de casinhas o número que está no meio. E aí, de um lado, você vai colocar o número que vem antes, o antecessor, e do outro lado, você vai colocar o número que vem depois, o sucessor, ok? Agora, vamos fazer a atividade 3, que fala assim. Observe o quadro numerado de 100 a 140 e abaixo substitua os símbolos pelos números que estão faltando. Então a gente tem que observar que aqui, ó, nós temos um quadro, só que tem alguns números que estão faltando. No lugar dos números tem desenhos, tem símbolos, certo? Então, nós temos que descobrir que números são esses. Então, nós vamos vir aqui embaixo, ó. Se você olhar esse primeiro desenho, tá vendo esse primeiro símbolo aqui, ó? Ele parece um ETzinho. Vamos procurar ele lá no quadro? Vamos lá. Olha ele aqui, ó. Acharam? É o mesmo desenho que tem aqui embaixo, não é? Então, se a gente observar, antes dele tem o número 125, certo? E depois tem o número 127. Então, que número que deveria estar aqui no lugar desse símbolo? 125, 126, 127, certo? Então, é o número 126 que está faltando. Aí, você vai vir aqui no quadradinho e vai colocar, ó, 126, porque é o número que deveria estar ali no lugar do símbolo. Depois, você vai para o próximo símbolo. Vamos olhar aqui o desenho, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Tá aqui, ó, o segundo desenho. Agora, vamos encontrar ele lá no quadro. Olha ele aqui, ó. Não é esse desenho? Então, antes dele tem o número 121. Depois tem o 123. Então, que número deveria estar no lugar desse desenho? 121, 122, 123. Não é o 122? Então, você vai vir aqui no quadrinho e vai colocar 122, ok? Então, você vai observar cada desenho e vai escrever nos quadrinhos o número correspondente. Se você não imprimiu a atividade, é só você fazer um quadrinho aí no seu caderno e colocar os números, tá bom? Não precisa copiar os desenhos, nem o quadro, tá? Então, agora vamos lá na atividade 4, que fala assim. Ligue os numerais à escrita correta. Então, de um lado da coluna, nós temos a escrita dos números e do outro lado nós temos os números em sua forma numérica. Então, por exemplo, que número que é esse aqui, ó? Esse primeiro. É o número 5 e o 7, que forma o número 57, certo? Então, nós temos que encontrar agora
a palavra 57, o nome do número. Então, vamos procurar? Bom, aqui, ó, 57. Encontrou? Tá certo? Você concorda com a Pro? Bom, se você encontrou a escrita, você vai ligar o número até a escrita correta. Depois você vai observar o número de baixo, vai achar a escrita do número e assim por diante, até você fazer todos os números, ligar cada número à sua escrita correta, ok? Bom, então por hoje é só. Não esqueça de mandar atividade no e-mail da Pro, tá bom? E amanhã nós ainda temos atividade de português. Depois disso, você vai descansar um pouquinho no sábado e no domingo, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau!